Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a esta sessão de debate promovida pela Universidade Católica Editora. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema que achámos que era muito importante trazer à Feira do Livro, que se trata do envelhecimento. E connosco temos, eu vou começar da direita, a professora Vânia Nunes, professora do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Editora da Universidade Católica Portuguesa e autora do livro. Temos o professor Nelson Ribeiro, que é diretor da Faculdade de Ciências Humanas e que será o moderador deste debate, e que agradeço muito ter aceito o convite. Temos agora a professora Helena Rebelo Pinto, também professora da Faculdade de Ciências Humanas, e juntamente com a professora Joana Carneiro Pinto, são ambas coordenadoras desta edição. A professora Joana também docente da Faculdade de Ciências Humanas e, portanto, temos aqui uma excelente representação da Faculdade de Ciências Humanas com um livro multidisciplinar e que toca todas as áreas, como vão poder ver nesta apresentação e neste debate. Portanto, sem demora, passo a palavra ao professor Nelson Ribeiro e muito obrigada. Aproveito para referir que depois o livro estará à venda no nosso pavilhão, que é o B80, B82, está bem? Muito obrigada. Bom, então começo por agradecer à doutora Anabela Antunes esta introdução e também o facto de ter organizado este debate para podermos discutir e falar um pouco sobre este livro, Envelhecimento, Dimensões e Contextos. Eu gostaria muito brevemente de começar por felicitar as coordenadoras da obra por várias razões, mas talvez começasse por destacar o facto desta ser efetivamente uma obra verdadeiramente multidisciplinar, o que obrigou a um trabalho verdadeiramente complexo de agregação de autores e de pensamento de áreas muito diferentes. Obviamente, estando aqui os autores do livro, não me compete a mim estar a falar muito sobre a obra, mas não posso deixar de dizer que talvez aquilo que é mais marcante é a forma como consegue cruzar diferentes temáticas dentro do envelhecimento, desde a saúde, passando pelas ciências comportamentais, pelo direito, pela sociologia, pelas questões sociais, pela teologia e a espiritualidade e muitas outras que este livro convoca. Aquilo que nós vamos procurar fazer neste tempo que temos aqui disponível é colocar estas três autoras, porque a professora Helena Rebelo Pinto e a professora Joana, além de coordenadoras da obra, também são autoras de capítulos neste volume, colocá-las aqui a discutir sobre estas temáticas do envelhecimento. E eu talvez começasse por lançar como abertura, digamos assim, de conversa, um dos temas que perpassa muito o livro é a questão ou a importância de pensar o que é o sucesso no envelhecimento. Portanto, sendo o envelhecimento, por um lado, algo que faz parte da vida, e que, aliás, em vários capítulos é referido que, não obstante todos os estereótipos que existem à volta da questão do envelhecimento, o envelhecimento deve ser encarado como uma das etapas da vida, mas temos que pensar como é que conseguimos obter sucesso neste processo de envelhecimento. E esse sucesso, o que o livro também nos diz, é que não basta olhar apenas para a questão da saúde, ou apenas para a questão psicológica, ou apenas para o envelhecimento ativo. É preciso congregar um conjunto de pensamento para que, efetivamente, numa sociedade em que as pessoas vivem cada vez mais, consigam sentir-se bem nessa etapa da sua vida. E, portanto, talvez começasse por dar aqui a palavra à professora Helena Rebelo Pinto para nos falar um pouco sobre o desafio que foi trazer à luz esta obra e colocar os autores a pensar em áreas diferentes, mas sobre como é que nós podemos potenciar o sucesso do envelhecimento. Obrigada. Está ligado. Vou lá mais aqui. Pronto, já sei. Muito obrigada. Depois desta excelente introdução de quem não coordenou o livro,
E, portanto, significa que olhou para ele com muita atenção. De facto, devo dizer que foi uma iniciativa do Instituto de Ciências da Família, a que eu tenho estado ligada na Universidade Católica, e que congregou professores e especialistas da Universidade, dos vários polos, de Braga, do Porto, de Lisboa, e em torno desta questão do envelhecimento. E acho que o mais importante, do meu ponto de vista, é exatamente aquilo que o professor Nelson de Ribeiro referiu. É marcar bem que a questão não é uma questão setorial. É uma abordagem que é muito comum no nosso país, pegar num problema, que é um problema, tem uma dimensão e uma estrutura holística, digamos, e é pegá-lo de uma forma setorial. E, portanto, eu penso que isso foi conseguido, e eu só tenho é que agradecer aos autores, estão aqui vários, a Cristina, a Janela, a Ivânia, enfim, todas as pessoas que aqui estão, e em especial a Joana, que foi aqui também a grande animadora desta obra. E, de facto, isto é muito importante porque esta questão do envelhecimento está muito estereotipada, está muito cheia de preconceitos. E, portanto, nós precisamos de clarificar o que é que realmente é o envelhecimento. E como o professor Nelson estava a dizer, não se pode olhar para o envelhecimento como uma etapa isolada da vida. Esse envelhecimento faz parte da nossa história. E quando falamos das pessoas velhas, também não estamos a falar de grupos uniformes, porque eu diria que há dois grandes grupos. Há aquelas pessoas mais velhas que precisam dos outros, e há aquelas pessoas mais velhas de quem os outros precisam. E, portanto, são duas realidades completamente diferentes. Portanto, há uma questão não apenas pessoal, mas também há uma questão contextual e uma questão social e dos próprios papéis que as pessoas desempenham. E a verdade é que eu acho que sobre o envelhecimento há uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que estamos vivos. Significa que se estamos a envelhecer, estamos vivos, e isso é uma boa notícia, não é? E gostamos, em geral, de estar vivos e de preservar essa vida e de procurar a melhor qualidade. E a má notícia, de facto, é que todos envelhecemos e começamos a envelhecer muito mais cedo do que nos damos conta. E, portanto, responder à sua pergunta, a questão do bem-estar e da valorização do envelhecimento tem muito a ver também com a maneira como nós encaramos esse envelhecimento. E é sempre uma questão de balanço entre os ganhos e as perdas. Quer dizer, nós ao envelhecer quando falamos das crianças, por exemplo, que estão a crescer, só pensamos nos ganhos, não é? Ganham poder, ganham capacidade, ganham competências, ganham autonomia, ganham etc. E quando falamos no envelhecimento, só falamos nas perdas. Ou seja, perdemos poder, perdemos autonomia, tornamos dependentes, etc. E, portanto, esta questão de saber fazer um balanço positivo entre aquilo que são os ganhos, aquilo que são as perdas, digamos, e aquilo que são os ganhos, e isso podíamos deixar para uma segunda volta, não é? Aquilo que são os ganhos, é fundamental para que realmente nós possamos envelhecer, não apenas de uma forma ativa, como agora se diz muito, mas de uma forma saudável e associada ao bem-estar nas suas diversas dimensões, não apenas na saúde económica, etc., mas naquilo que é, digamos, a essência da própria pessoa. Talvez ficasse aqui numa questão que a professora Helena acabou de referir, que tem a ver também com essa dimensão do envelhecimento ativo, que é, aliás, uma dimensão que, por exemplo, que a professora Joana trabalha no seu capítulo sobre como é que esta ideia do envelhecimento ativo também muitas vezes aparece de forma um pouco estereotipada, não é? Portanto, a ideia do envelhecimento ativo, mas que significa só que nós temos que nos preocupar que as pessoas estejam ocupadas, não é? Quando, na verdade, provavelmente teremos que olhar para toda a forma como é estruturado o universo do próprio trabalho e o facto de nós, felizmente, termos uma esperança média de vida cada vez maior e também uma esperança média de vida com saúde também maior e também a sociedade saber tirar proveito disso. E essa também é uma dimensão que me pareceu muito interessante que este livro procura aflorar. Muito obrigada pela sua questão e, antes de mais, muito boa tarde a todos e obrigada também pela vossa presença. Portanto, respondendo um bocadinho mais diretamente à questão que foi colocada, de facto, neste livro e no capítulo em particular que desenvolvi, que
relaciona as questões do envelhecimento com as questões de carreira. Em primeiro lugar, esclarecer que a visão que eu apresento de carreira é de facto uma visão muito holística que envolve os diferentes papéis de vida em que cada um de nós pode estar envolvido e não única e exclusivamente a carreira enquanto trabalho. Mas puxando aqui um bocadinho mais a esta ideia do trabalho e até à noção de ganhos e perdas que a professora Helena estava a referir, de facto, quando nós pensamos, por exemplo, na transição para a reforma, pensamos em muitas perdas, porque ao perdermos o trabalho, perdemos um conjunto de outras funções e de características na nossa vida. Ou podemos perder, não é obrigatório, mas é importante que nessa transição para a reforma tenhamos essa consciência para atempadamente nos prepararmos para essa transição e para a vida após a reforma. E falo, por exemplo, numa função muito importante que o trabalho nos traz e que tem a ver com a nossa identidade. Se repararem, a apresentação que foi feita de nós foi o nosso nome e o nosso cargo, a nossa função, a nossa instituição. Se eu me formar amanhã, eu perco uma parte muito importante de mim. Eu deixo de ser a professora Joana, passo a ser só a Joana. E, portanto, muitas das vezes nós temos o nosso sentido de autoestima, de autovalor, de autoconceito muito ligado àquilo que nós fizemos durante 20, 30, 40 anos de trabalho. Outra característica, outra função que o trabalho cumpre é dar-nos um sentido para a organização da nossa vida. Portanto, nós estruturamos o nosso dia-a-dia em função das horas de trabalho e depois enfiamos tudo lá, o resto que gostamos de fazer, as atividades sociais, de lazer, familiares. E de repente deixamos de trabalhar e se não preparamos antecipadamente, atempadamente, essa transição, acordamos um dia e temos 24 horas à nossa disposição sem sabermos o que fazer. E isso muitas das vezes desestrutura-nos. Pois o trabalho, por exemplo, traz-nos um sentido de utilidade, um sentirmos que temos valor, que estamos a contribuir de alguma forma para a evolução da sociedade, para o bem-estar comum. E de repente, se não temos trabalho, não estamos a contribuir para nada. Ou podemos sentir isso. Portanto, e as relações sociais, que também não queria deixar de salientar, que é muitas das vezes no dia-a-dia, nós vamos estabelecendo algumas relações de maior proximidade com os colegas, com os nossos colaboradores, com o secretário, e de repente, mais uma vez, ao deixarmos o nosso trabalho, perdemos uma parte importante de ligação aos outros, não é? E que por isso nós sabemos que com o passar do tempo também vamos restringindo as nossas relações sociais. Portanto, de facto, quando trabalho esta questão do envelhecimento muito ligada à carreira, trabalho muito tendo a noção destas perdas, mas principalmente tentando maximizar os ganhos e tentando fazer algumas substituições que podem ajudar as pessoas a manter-se saudáveis, a manter-se ativas e, se assim o desejarem, a manterem-se produtivas nesta fase da vida, que me parece que é assim a mensagem mais importante e aquilo que nós, no fundo, com este livro também queremos dizer que é para nós o successful aging. Portanto, o termos estas várias dimensões, a saúde física, a saúde psicológica, a saúde social, portanto, na dimensão mais social do bem-estar, isto permite à pessoa sentir que tem as condições necessárias para se manter ativa e, eventualmente, se assim o desejar, manter-se produtiva nos diferentes papéis, nas diferentes dimensões da vida em que o desejo fazer. E pegando nesse conceito do successful aging e também é algo que a professora Helena referiu há pouco, aquilo que a obra também explica é que isso não é algo que nós possamos trabalhar só numa fase já, digamos assim, mais avançada da nossa vida. Portanto, é algo que temos que começar a preparar e até do ponto de vista da saúde. Portanto, não, mais uma vez, não é uma fase da vida que possa ser desligada daquilo que foram as fases anteriores. E por isso gostaria de passar agora a palavra à professora Vânia Nunes, que tem trabalhado não só a questão das demências, depois provavelmente numa outra ronda também poderemos entrar mesmo nessa questão, mas se quiser falar neste momento também, com certeza, mas numa visão mais global sobre as questões da saúde, julgo que na nossa sociedade há ainda muito esta ideia de que, bom, as questões da saúde no envelhecimento são para ser tratadas quando as pessoas ficam mais velhas. Exatamente. Eu queria brevemente cumprimentar e saudar também as coordenadoras pela iniciativa, que de facto acho que foi muitíssimo pertinente e pela concretização desta reunião de vários autores multidimensionais. E acho que isto é particularmente importante porque, embora toda a gente reconheça a multidimensionalidade do envelhecimento, toda a gente reconhece, na realidade, a sociedade, a organização dos financiamentos, a organização dos cuidados, continua a tratar todas estas dimensões que já são reconhecidas de uma forma completamente parcelar.
professor estava a falar da questão das demências. As demências são uma situação que apenas numa fase muito inicial e depois pontualmente são um problema médico, não é? Porque tem o diagnóstico, mas depois do diagnóstico é preciso um cuidado 24 horas sobre 24 horas e que vai ter que ter dimensões sociais, ocupacionais, laborais, porque é preciso ter a questão dos cuidadores acautelada e, portanto, há um enorme trabalho em transpor o que neste momento é conhecimento sobre a multidimensionalidade do envelhecimento para a sociedade onde essa multidimensionalidade tem que ocorrer. Depois, uma coisa que também me parece muito pertinente, de acordo com aquilo que a professora Joana disse, é nós continuamos a achar que, ou nós sabemos hoje, como referiu, que o envelhecimento é um processo que ocorre ao longo da vida, não é? As pessoas, a noção de que envelhecemos desde que nascemos, não é? Isto é questionável, mas há de facto esta noção. No entanto, nós organizamos a nossa vida, e mais uma vez, socialmente, isto são coisas que têm que ser mudadas, mas que é difícil, nós organizamos a nossa vida como se na realidade o envelhecimento fosse uma fase. Eu chego ali, eu estudo, depois de estudar eu vou trabalhar e depois de trabalhar eu vou me reformar. Portanto, tudo à volta reconhece que na prática trata o envelhecimento como se o envelhecimento fosse uma fase e não um processo. E, portanto, neste sentido, as condições de promoção do envelhecimento saudável, há ainda uma enorme quantidade de trabalho que tem que ser feita ao nível da organização da sociedade, ao nível da informação dos próprios decisores e ao nível também da informação das pessoas que envelhecem. O professor falou da questão da doença. E nós perguntamos, é possível ter um envelhecimento saudável com uma doença? É possível ter um envelhecimento saudável com uma doença. Parece uma contradição em termos. Tal como é possível ter uma vida saudável com uma doença. Não é? Só que, de facto, nós temos a língua portuguesa que é muito rica nesta questão das doenças, é um bocadinho escassa, porque realmente uma pessoa pode ter uma doença e não se sentir doente, não é? E não viver como um doente. Os ingleses têm isso, a pessoa tem uma disease, mas pode não estar sickness, não é? Nós não temos isso. Portanto, eu lembro-me, partilho, há muitos anos, há cerca de 20 anos, fui a concertos fora de Portugal. E lembro-me de ter ficado absolutamente surpresa de, no final, quando toda a gente estava a entrar, de repente entraram 30 cadeiras de rodas. Havia vários sítios para as pessoas e nós não temos esse nível de participação ainda completamente interiorizado, não é? E isso passa-se no envelhecimento. Nós falamos da pessoa idosa como se ela fosse caracterizada ou pela sua idade ou pela sua doença, e isso é um erro. Muito interessante também esta questão agora que ficou, porque mostra como também a própria língua e as palavras acabam por condicionar a forma como nós pensamos e percepcionamos determinados processos e fenómenos, não é? E estava a pensar nisso, temos aqui até linguistas na plateia, e aproveito para dizer que o próprio livro também tem capítulos que abordam, por exemplo, a questão do envelhecimento na literatura, na arte, nos próprios meios de comunicação, também está aqui o autor, portanto, isto só para reforçar que é um livro bastante multidisciplinar e bastante completo nas várias abordagens que procura trazer. Talvez possamos agora falar um pouco, ou aceitar o repto que a professora Helena lançou há pouco. Antes de entrarmos, depois eu gostaria de colocar algumas questões sobre alguns dos capítulos que também escreveram neste livro, mas talvez aproveitar o repto para que a professora Helena lançou, de falar um pouco sobre quando estamos neste estádio da vida. Há de facto perdas que normalmente na sociedade são muito valorizadas e às quais se dá muita visibilidade, mas também há ganhos dos quais pouco se fala. Talvez também seja uma dimensão muito importante de trazer à discussão. Bem, eu estava aqui a ouvir os meus parceiros de mesa, pensava que se falou, se permite só uma nota prévia, sobre contextos muito importantes que têm a ver com a saúde e têm a ver com o trabalho,
E parece-me que será também importante perceber, e o livro tem essa raiz, digamos, é uma raiz conceptual, tem essa raiz, que é também a importância da família no processo de envelhecimento, porque é o meio natural em que nós crescemos, nos desenvolvemos, e o meio natural em que envelhecemos, ou melhor, em que deveríamos envelhecer, em que gostaríamos de envelhecer. E, portanto, o livro tem também alguns capítulos sobre isso, sobre as relações entre, por exemplo, entre as gerações, não é? Entre as gerações, sobre as mudanças que nós vivemos, e isso tem a ver também com os ganhos e perdas, não só na família, mas eu daria até exemplos sobre a família, não é? Na verdade, nós começamos por ser filhos, não é? E acabamos por ser pais, e ser avós, e ser bisavós, como é o meu caso. E, portanto, esta mudança de papéis implica uma adaptabilidade àquilo que são as novas realidades que nós vivemos, que na família, enfim, também são muito importantes noutras esferas de vida, mas são mais importantes talvez na família porque ela é um grupo permanente. Quer dizer, ela está sempre, nós estamos sempre na família ou longe da família. Portanto, eu penso que um dos piores venenos, digamos, do processo de envelhecimento é a fixidez, a rigidez, a incapacidade que nós temos de nos adaptarmos às novas circunstâncias que vivemos, sejam elas da nossa própria funcionalidade, seja do nosso agregado, seja de tudo aquilo que vai acontecer de bom ou de mau. Porque eu devo dizer que, em princípio, acho que as pessoas têm uma visão positiva da vida. Os meus amigos dizem que eu sou otimista. Acho que sim, que sou. Mas acho que, de modo geral, eu lembro-me sempre daquela história de duas senhoras de idade que estavam nas termas. Não sei se aqui os mais novos provavelmente já não sabem o que é as termas, mas os mais velhos sabem o que eram as termas, não é? Onde as pessoas se juntavam, as pessoas mais velhas se juntavam. Então havia duas senhoras de idade que estavam a almoçar e a queixar-se da emenda e diziam: a sopa está fria, a carne é dura, o peixe não é fresco, a sobremesa não tem o suficiente açúcar. E depois de todas essas queixas olhavam uma para a outra e diziam: e depois é tão pouca quantidade. Portanto, eu acho que as pessoas olham para a vida assim. Agora, é preciso, digamos, é um processo, como a Vânia estava a dizer, e pode ser um processo solto, um processo anárquico, um processo selvagem, ou pode ser um processo orientado e deliberado, e, portanto, preparado. E o conhecimento científico em várias áreas traz-nos hoje elementos muito valiosos para podermos fazer uma prevenção. E, portanto, daí surge a multiplicidade, seja ela das medidas políticas, seja das descobertas da saúde que têm contribuído enormemente, seja dos estudos, por exemplo, da psicologia da família, seja das questões da espiritualidade, seja das questões do tratamento, que olhar para os autores, seja das questões da maneira como o envelhecimento é tratado, seja, por exemplo, das questões da própria pastoral, do envelhecimento. Portanto, há múltiplos desafios. Agora, essencialmente, em termos pessoais, o grande desafio é a adaptabilidade. Porque, por exemplo, no próprio desempenho dos papéis, reparem, é muito diferente ser mãe de um bebê, ou de um adolescente, ou de um filho adulto, ou ser, por exemplo, mãe de uma avó, não é? São formas de viver o papel de mãe que são diferentes e às quais nós temos que nos adaptar. E, portanto, uma das grandes alavancas do envelhecimento saudável, do envelhecimento e do bem-estar no envelhecimento, é precisamente a nossa capacidade de adaptação. Porque é ela, no fundo, que vai salvaguardar o que a Joana referiu, que é a identidade de cada um, que é uma das questões fundamentais do envelhecimento. É quando nós temos medo que os outros, de nos sentirmos que já não sabemos quem somos, está tudo tão diferente à nossa volta, e que os outros não nos considerem como nós somos. Esta é uma questão de fundo do envelhecimento e é o grande desafio do envelhecimento, que é a salvaguarda e o respeito pela identidade de cada um. E talvez nessa lógica, um dos conceitos que a Joana desenvolve no seu capítulo, que tem a ver, que também se cruza com esta questão de
de o que é que acontece com a identidade quando as pessoas entram na reforma. Um dos conceitos que desenvolve e que eu achei muito curioso, talvez fosse interessante partilhar, é a ideia da carreira pós-carreira, ou seja, e como é que essa carreira pós-carreira também pode ser uma forma de trabalhar uma nova identidade das pessoas. Muito obrigada. Na verdade, este conceito de carreira pós-carreira é um conceito inovador em Portugal, que é da nossa autoria. Não podia deixar de referir. E como disse, parte daquela lógica de quando nós falamos da carreira, não estamos só centrados no trabalho, mas em todas as outras dimensões da nossa vida. E, portanto, após a nossa carreira mais profissional, nós continuamos ou podemos continuar a ter uma carreira e ela deve ser devidamente pensada e devidamente antecipada. Este conceito, na verdade, não é só um conceito, é mais do que isso. Nós fizemos uma revisão dentro da nossa área de formação, dentro da psicologia, o que é que se sabia sobre o envelhecimento. E, na verdade, nós encontramos aqui algumas tendências que não são nada favoráveis. Portanto, aquilo que a professora Vânia dizia há pouco, que é o envelhecimento começa aos 65 anos, ponto final. Portanto, muita pouca diferenciação. Não interessa se eu estou bem, se estou mais ou menos dependente, tenho 65 anos, levo com foco. Depois a ideia de que é quase um fim de vida, um fim de ciclo, é uma espécie de buraco negro, que é aquilo que é suposto fazer é reformar-nos e pouco mais, portanto, e que mais? E o que é que eu faço agora com a minha vida a partir daqui? Como é que eu me giro? Como é que eu me organizo? O que é que eu quero fazer? Não aparece nenhuma pista, nenhuma indicação sobre isso. E depois, uma outra ideia que é o foco é no passado. Agora que eu tenho 65 anos, vou, desculpem a expressão, arrumar as botas e vou rever aquilo que eu fiz com a minha vida. E daqui podem surgir duas coisas. Ou estou satisfeito, porque acho que aproveitei a vida, que alcancei os meus objetivos. Portanto, isso traz-me prazer, satisfação, felicidade. Ou então o resultado é negativo e eu tenho algum arrependimento, alguma mágoa, porque não atingi exatamente aquilo que queria. Mas independentemente desta avaliação mais positiva ou negativa, e o depois? E o futuro? Em que é que isto me ajuda em planear o resto que eu tenho daqui para a frente? Porque, na verdade, eu penso que o professor Nelson referiu isto logo no início, aquilo que nós sabemos hoje em dia é que a esperança média de vida aumentou imenso, a qualidade de vida também aumentou e é esperado que cada um de nós tenha cerca de 20% da sua vida em tempo de reforma. Portanto, são imensos anos ainda pela frente. Em Portugal, são à volta de uns 15, 20 anos, dos quais com boa qualidade de vida, pelo menos uns 9. E, portanto, é muito tempo para ser desvalorizado. E, portanto, voltando um bocadinho a este estádio da carreira pós-carreira, no fundo, o que nós queremos é que seja reconhecido aqui que é importante nós trabalharmos 3 dimensões na nossa vida. A tal questão da identidade, que é de facto eu não só rever o meu passado, mas usar isso para me ajudar a planear o meu presente e o meu futuro. E isto implica eu refletir sobre quem é que eu sou neste momento, que características é que eu possuo, o que é que eu valorizo, quais são os princípios que me ajudam a orientar a minha vida, quais são as minhas competências, o que é que eu consigo fazer, o que é que eu sei fazer e como é que eu posso pôr isto ao serviço, quer de mim, quer dos outros. Depois uma segunda dimensão, que é a dimensão das oportunidades. O que é que está disponível para eu fazer? O que é que eu conheço do meu contexto? O que é que o contexto tem para me oferecer? E o que é que eu posso oferecer no meu contexto com base nas tais características que eu tenho e que eu referi há pouco? E não só as oportunidades que estão disponíveis, mas como é que eu as alcanço, como é que eu as ponho em prática, que recursos é que eu tenho para as pôr em prática, quem é que faz parte, por exemplo, da minha rede e que me pode ajudar a alcançar esses meus objetivos. E uma terceira dimensão, que também foi falada aqui há bocadinho pela professora Helena, que é esta questão da capacidade de adaptação. Portanto, definir objetivos e assegurar que de facto tenho as competências de adaptabilidade, de flexibilidade, de versatilidade que são necessárias para pôr os meus objetivos em plano, portanto que deixam o plano e passam para a realidade. E portanto, e no fundo, que eu vou também ajustando sempre o meu plano de vida em função, por exemplo, de novas situações de saúde, de complicações que possam surgir, de situações familiares que requeram mais a minha atenção, etc. Portanto, mas esta importância de nós, de facto, pararmos um pouco para refletirmos sobre o que é que eu quero fazer daqui para a frente, em vez de estarmos sempre a colocar o foco no passado. Portanto, mais uma orientação para o futuro, para de facto assegurar, como eu dizia há pouco, que temos um futuro que é saudável, que é ativo e que é produtivo e principalmente que no final de tudo nos traz satisfação e bem-estar. Acho que estes seriam os elementos a salientar.
Muito obrigado. Vamos dizer, uma das perdas que também vem com o envelhecimento, muitas vezes são causadas pela questão das demências, que não sendo exclusivas desta fase da vida, têm uma maior prevalência. Com o seu capítulo, aquilo que nos ensina é que existem fatores que não são modificáveis, mas existem outros, que são vários, que podem ser modificáveis, e aliás, confesso que algo que descobri ao ler o seu texto é que em alguns países tem sido possível que o número portanto, a incidência de demência esteja a recuar. E parece-me que é um tema sobre o qual pouco se fala, sobre esses fatores modificáveis e o que é que nós podemos fazer para tentar baixar essa prevalência. Não sei se estão a ouvir, sim. De facto é verdade, é ainda um tema bastante recente e é um tema que eu pessoalmente acho que abre uma janela de esperança, porque durante muitos anos a noção que havia, que existia, era que a incidência e a prevalência das demências iam aumentando com a idade, o que é verdade. E, portanto, o que acontecia era que, à medida que a população fosse envelhecendo, e como a professora Joana disse, a esperança média de vida está a aumentar, a natalidade está a diminuir em grande parte dos países, portanto, havia uma expressão até que se usava que o mundo que nos aguardava eram velhos a cuidar de dementes. Durante muitos anos esta expressão circulava. E, de facto, embora em termos absolutos o número de pessoas dementes vá continuar a aumentar, porque a população continua a aumentar e, portanto, prevê-se, saíram esta semana mesmo, os números que estão no meu capítulo já estão desatualizados, exatamente, em que se prevê, por exemplo, que em 2050 haja cerca de 140 milhões de pessoas com demência no mundo. E, portanto, tudo isto fazia pensar, e já agora aproveito para partilhar, que as terapias farmacológicas, onde foram investidos milhares de milhões de dólares, têm de facto sido muito decepcionantes, servem para o manejo dos sintomas, mas não permitem de forma nenhuma a cura, e portanto o caminho parecia assim um bocadinho estar esgotado. Até que se começou de facto a perceber que em alguns países, concretamente países mais desenvolvidos, com um bom nível de vida, como por exemplo o Canadá, a Suécia, o Reino Unido, a incidência da demência, aliás, a prevalência da demência diminuiu. E isto levou de facto as pessoas a pensarem, deve haver aqui um cohorte de pessoas, que são as que estão a chegar agora, que viveu umas circunstâncias de vida, a tal noção de que o envelhecimento decorre ao longo da vida e que as protegeram da demência no final da sua vida. E isto de facto foi muito transformador em toda a literatura da demência. Eu digo no meu capítulo, porque de facto foi um trabalho muito revolucionário de uma comissão da Lancet que fez um estudo complexo, eram 20 e tal autores, para saber assim, se nós tivéssemos as pessoas todas educadas, se não houvesse obesidade que causa inflamação, se não houvesse, se houvesse apoio social, se não houvesse perturbações psiquiátricas, ou seja, foram retirando aquilo que são fatores de risco potencialmente modificáveis e verificava-se de facto que o número de pessoas com demência diminuía muitíssimo. Agora, isto é uma avenida que pode ser muito relevante, não é? É evidente que nós ainda não sabemos qual é a dose certa disto. Que educação, quando é que se deve dar a educação, que redes sociais, portanto, mas de qualquer das formas, para mim é uma perspectiva muito transformadora, porque de facto o futuro parecia negro, não é? Parecia que quanto mais velhos ficássemos, mais dementes ficávamos e que nada havia a fazer. E portanto eu acho que é uma chamada de atenção para dizer às sociedades, atenção, comecem a trabalhar o envelhecimento antes do envelhecimento ocorrer. Até porque em termos patológicos, neuropatológicos propriamente ditos, embora as demências comecem a aparecer normalmente a partir dos 65 anos, e quando se chega aos 90, quase 40% das pessoas têm demência, a neuropatologia começa a aparecer muitíssimo antes. Portanto, há ali uma janela de oportunidade em que, de facto, parece que podemos fazer qualquer coisa. Professora Helena, pegando talvez nesta visão, nesta janela de esperança que se abre,
mas aplicado a outras dimensões também do envelhecimento. Uma outra temática que também surge no livro, voltando à ideia do envelhecimento de sucesso e de como é que esse sucesso é percepcionado pelas pessoas mais velhas, fala-se também de vários preditores que podem ajudar a perceber quem é que poderá vir a sentir mais esse envelhecimento de sucesso. Isso tem muito a ver com questões também familiares, mas também com outras que talvez seja importante falar sobre elas, porque é uma forma de, mais uma vez, começarmos a pensar no envelhecimento antes e a preparar essa fase tão importante da vida. Isso é mesmo pergunta para psicólogo, não é? É uma pergunta para psicólogo. Eu volto à minha questão inicial, que é o que é que cada um de nós, cada pessoa que ao longo da sua vida e do seu ciclo de vida, como é que cada um concebe a sua própria evolução? Se é rotista, ou seja, se vai tornar em qualquer coisa em função daquilo que vai acontecer, não é? Ou se é agente, ou seja, se assume que tem alguma capacidade de controlar, de dirigir, de orientar o seu próprio processo. E isto é verdade quando nós estamos a crescer, não é? E é verdade também quando estamos a envelhecer. Portanto, esta é a primeira questão. Qual é a ideia que eu tenho, a concepção que eu tenho do próprio envelhecimento? Ou eu olho também para o envelhecimento como uma fase de decadência, de vulnerabilidade. E se calhar essa fase também vai aparecer, daí a grande preocupação de segurança que os mais velhos têm. O que é que me vai acontecer? Quem é que vai tomar conta de mim? O que é que eu vou poder, como é que eu vou sobreviver? Isto quer em termos económicos, quer em termos de isolamento, quer em termos de saúde, não é? São as questões de segurança que são também prementes, mas esta é a grande questão. E eu devo dizer que quando nós começamos a ver à volta a maneira como se tratam as questões do envelhecimento, é verdade que às vezes há situações deploráveis. Olha, um exemplo é as designações das instituições de residências de idosos. Já viram? Eu uma vez fiz uma prospeção e é completamente ridículo. É como se considera o idoso como se fosse uma meninice, não é? Chama-se o perfume das flores, a luz do além, quer dizer, umas coisas completamente disparatadas. Portanto, a sociedade é muito ambivalente na maneira como tem o envelhecimento. E isto é uma mudança de mentalidade que eu acho que tem que passar naturalmente pelas próprias pessoas que estão a envelhecer, como também pelos seus cuidadores. E não nos podemos esquecer que a grande massa de cuidadores são os cuidadores informais. E não são os cuidadores informais que prestam serviços pagos, são os cuidadores informais que são os membros da própria família. E, portanto, eu tenho feito agora, por causa do livro, alguns contactos com grupos que estão interessados neste assunto. Sobretudo pessoas mais velhas. E a certa altura começaram a aparecer solicitações para a intervenção dos filhos dessas pessoas. Ou seja, eu achei uma coisa fantástica. Quer dizer, as pessoas que pretendem saber, pretendem aprender, pretendem aprofundar o que é que se pode fazer em termos do cuidado informal, como tem a vida do dia-a-dia, designadamente de uma família, como é que se pode promover esse envelhecimento saudável. E isto quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista da educação, quer do ponto de vista da pastoral, quer do ponto de vista das instituições que realmente se ocupam de idosos. É necessário não só haver uma renovação de uma mentalidade sobre o envelhecimento e de chamar a ciência a dar os seus contributos para aprofundar esse conhecimento, como também a aprendizagem daquilo que são os pontos fundamentais. Porque os adultos há um frenesim do seu trabalho, muitas vezes não têm tempo para pensar nas pessoas que estão mais velhas, e o risco de isolamento das pessoas com mais idade é tremendo, com consequências terríveis. E agora veja-se o que aconteceu em termos do próprio confinamento. Houve famílias que foram capazes de ultrapassar isso de uma forma fantástica e houve famílias que não conseguiram, e grupos que não conseguiram fazê-lo. Portanto, nós temos hoje problemas e estão a chegar aos nossos consultórios com as atividades completamente demolidas
pelo isolamento a que foram obrigadas durante este tempo. E, portanto, há aqui um grande desafio para todos nós, sem dúvida nenhuma, ao nível económico, ao nível científico, ao nível da intervenção social, do papel das várias instituições, mas, essencialmente, eu aqui, dada a minha ligação ao Instituto de Ciências da Família, em relação ao desenvolvimento da própria pessoa e à maneira como conduz esse processo de envelhecimento e àquilo que é, digamos, a forja familiar, que é quem cria as condições de base, as primeiras condições de base para esse envelhecimento saudável, do meu ponto de vista. Professora Helena, muito obrigado. Eu julgo que essa sua reflexão, de facto, ilustra muito bem também o espírito do livro. Agradeço muito, mais uma vez, às nossas oradoras, a professora Vânia, a professora Joana, a professora Helena Rebelo Pinto, também à atenção dos que estão aqui na plateia que nos seguiram. Foi, de facto, um prazer estar aqui a discutir um tema tão central sobre o nosso presente e o nosso futuro. Muito obrigado também à editora.